Você sabia que enquanto você lê um livro, o seu cérebro executa um pesado processamento de informações? Para isso, ele utiliza recursos como a linguística, o raciocínio lógico, a organização de ideias, a criatividade e, principalmente, a sua memória. Analisando a forma como o nosso cérebro se comporta durante os estudos, podemos concluir que o estudo deve ser uma jornada solitária. Isso significa que ninguém pode estudar por você, ninguém pode pensar por você, refletir, organizar as ideias por você. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente espera, sim, que o Espírito Santo nos guie e eu acredito realmente que ele faz isso. Mas em muitos momentos do dia, você é obrigado a ler, interpretar, compreender e utilizar métodos para reter as coisas que você lê na memória, não é assim? Não é verdade? Pois é, foi assim com os nossos antepassados, até porque relatos mostram que ao longo da história o homem sempre utilizou alguma estratégia de memorização, especialmente numa época em que a Bíblia ainda não era impressa. Quantas pessoas você conhece hoje que conseguem citar as passagens bíblicas de cor, sem ter levado anos e anos e anos para desenvolver essa habilidade? Hoje em dia, o grande vilão que afasta o cristão dos estudos bíblicos chama-se procrastinação, que é o hábito de deixar aquilo que é importante para depois. E a vacina mais eficiente contra a procrastinação é guardar a Bíblia no cofre mais seguro que existe. Um cofre que era muito utilizado na antiguidade e hoje esquecemos de estimular, que é a nossa memória natural. Tem muitos irmãos que afirmam que a Bíblia não deve ser memorizada, que tentar gravar a Bíblia na memória é coisa de fanático, de alienado. O que esses irmãos talvez não saibam é que não existe aprendizado que se sustente sem o envolvimento de uma memória forte. É mais ou menos como frequentar uma academia. Se você não fortalecer os músculos, como é que conseguirá erguer uma barra de ferro? A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus deve estar no fundo do coração. Aliás, em muitos trechos da Bíblia, a memória ela é identificada como coração. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 20 a 22, somos orientados. Meu filho, escute o que eu digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Você pode memorizar um versículo bíblico repetindo ele centenas de vezes, mas o que eu quero mostrar a você é que existem meios mais rápidos e fáceis de memorizar a Bíblia. Por exemplo, para memorizar Provérbios, capítulo 4, versículo 20 a 22, eu utilizo basicamente 3 palavras. Escute, a palavra vista e a palavra coração. Com essas 3 palavras eu consigo guardar na memória todo o versículo, ganhando o quê? Tempo e gastando muito menos energia. Então, a utilização da memória com eficiência vem desde os tempos de Jesus Cristo. E, aliás, ele não foi o único exemplo. Todos os grandes oradores, pensadores, poetas da antiguidade utilizavam técnicas de memorização para levar o conhecimento aos demais através da história. Estima-se que os povos antigos tinham uma memória, presta atenção, 500 vezes melhor do que a nossa. Quando eu entendi que o caminho para o meu desenvolvimento eram os estudos e que para aprender de fato eu necessitava de um método e de uma boa memória, foi que eu comecei a dedicar a minha vida a este compromisso. E hoje eu estou colhendo os frutos dessa boa decisão. Por isso, o meu convite hoje é para que você pense sobre a forma como você tem estudado a Bíblia. Você realmente está estimulando essa memória maravilhosa que você tem para lembrar dos textos bíblicos que você acaba de ler? Você tem se esforçado para que as palavras de Deus atinjam o fundo do seu coração? Você está aplicando corretamente aquilo que você aprende na Bíblia ou fecha o livro sagrado sem entender nada? Lembre-se, o estudo e memorização da Bíblia é uma tarefa possível, mas às vezes é uma tarefa solitária. Mas vale a pena o esforço, porque o encontro lá no futuro será um encontro com Deus e as recompensas são infinitas. Por isso, reflita sobre isso e fique em paz.